Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5, versículo 5. Assim está escrito: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Esse texto faz parte de um momento quando Jesus estava junto ao lago Genezaré com seus discípulos. Ele tinha afastado-se um pouco da beira da praia e a multidão ali estava, e ele começou do barco a ensinar a multidão. Não sabemos o teor do ensino, eles não registraram os pormenores, mas o certo é que quando Jesus acabou de ensinar, pediu que eles então afastassem o barco um pouco da terra e fosse um pouco mais à frente. E quando ele terminou a sua palavra, o seu ensino, a sua pregação, ele disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aquele dia era um dia memorável para Pedro, porque Jesus iria acompanhá-lo na pescaria. Ele não pediu que os discípulos deixassem a beira-mar e voltassem para pescar, mas ele disse o seguinte: faze-te ao mar alto, vai mais adentro, a fundo ao mar, na sua extensão. E disse o seguinte: e lançai as vossas redes para pescar. Pedro era pescador. Quando Jesus o chamou para segui-lo, ele estava com o seu pai, lavando as redes, estava pescando, ele deixou tudo e passou a seguir a Jesus. E aqui ele disse a Pedro para lançar as redes para pescar. Certamente aqui já era, provavelmente, deveria ser já pela manhã, porque Pedro respondeu a Jesus dizendo o seguinte: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então Pedro tinha passado a noite no mar para uma pescaria, e como das outras vezes ele sempre, ao sair à pescaria, trazia os seus resultados, porém nessa aqui, ele passou uma noite toda no mar, com as suas redes, se esforçando, procurando encontrar os peixes. Mas naquela noite, não pescou nada. Não pegou nada. Certamente, chegou o momento, eles se reuniram com Jesus, ele estava ali junto a Jesus, e Jesus dá aquela ordem para Pedro, dizendo o seguinte: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro não reprovou o pedido de Jesus, não reclamou. Pedro simplesmente disse ao Senhor Jesus o seguinte: Deus abençoe a irmã Ivonete. Disse a Jesus o seguinte: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O resultado do nosso trabalho durante uma noite inteira foi zero. Nada. Não conseguimos nada. Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Ele se esforçou, não conseguiu nada. Mas agora, por uma ordem de Jesus, uma orientação de Jesus, ele disse: mas, sempre tem um mas.
Quando acontece isto, nós entendemos que aqui há um redirecionamento. Ele agora não estava indo à pescaria por sua vontade própria. Ele estava indo agora à pescaria por uma orientação de Jesus. E Jesus estava junto com eles. E ele disse, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu não pesquei nada, eu, como que diz, passei a noite em branco, mas agora, Senhor, eu vou, de acordo com a sua palavra, vou lançar a rede. E foi exatamente o que Pedro fez. Dito isto a Jesus, ele lançou a rede. E observe, no versículo 6, está escrito assim, e fazendo assim. Assim como? Se ele já tinha trabalhado à noite e não pegou nada. E agora diz, e fazendo assim. Fazendo assim como? Fazendo em obediência à palavra de Jesus. Foi o que ele disse, mas sobre a tua palavra. Então, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E lançou. Quando ele lançou a rede, obedecendo a orientação de Jesus, diz, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. A rede estava quase cedendo de tanto peixe, de tanto peso que foi agregado simplesmente por obedecer a palavra de Jesus. Note que o mar era o mesmo, a água era a mesma, os peixes estavam sempre lá, nunca saíram de lá. E o que aconteceu então? Se o mar, Jesus não mandou ele para outro mar, mandou para o mesmo lugar onde ele esteve à noite. Na mesma água que ele esteve jogando a rede. E os peixes não vieram de fora, eles estavam naquele mar. Porém, só que durante a noite, eles não se dirigiram à rede. Mas agora, quando ele diz, sobre a tua palavra, lançarei a rede, não precisou esperar muito. Ato contínuo. Lançou a rede, os peixes vieram. Aqui está o segredo da obediência. Ele, ao obedecer a ordem, a palavra de Jesus, ele agiu em função da palavra de Jesus. E por obedecer, os peixes obedeceram a ordem de Jesus, vieram para a rede e ele recolheu no barco. Como foram muitos os peixes, ele precisou fazer sinal para os seus companheiros, que estavam próximo, que eles viessem ajudar. E eles vieram ajudar a Pedro naquela noite, naquela pescaria, e os 2 barcos ficaram cheios de peixes. De tal forma que diz aqui, que os barcos quase iam a pique. Ou seja, quase os barcos não chegavam à beira-mar. De tanto peso, de tanto peixe que eles pegaram, que não foi suficiente só o barco de Pedro. Precisou também o barco de outros companheiros. Quando Pedro observou aquilo, ele percebeu que algo sobrenatural tinha acontecido, como resultado de uma atitude dele. Que atitude foi essa? Obedecer a palavra de Jesus. E diz aqui, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele disse, o que aconteceu é milagre, é maravilha, só pode ser coisa do Senhor, porque eu estive aqui a noite toda e não consegui nada. E agora, em menos de, digamos,
um minuto, lançou a rede e já teve que puxá-la, o que aconteceu? Significa que os peixes estavam ali. Porque se os peixes não estivessem ali, o que aconteceria? Ele ia lançar a rede, ia esperar um bom tempo até que aparecesse algum peixe. Mas não foi isso. O que diz a palavra é, e assim que ele lançou a rede, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Os peixes começaram a vir. Parece que eles foram guiados pelo Senhor para ir àquela rede. Quem sabe quantas redes tinham armado naquele mar, mas naquela ocasião os peixes eram dirigidos para a rede de Pedro. E ele chamou os amigos para ajudá-lo. Então, o que aprendemos aqui? Aprendemos que muitas das vezes nós queremos fazer as coisas na nossa força, pela nossa vontade, a nossa maneira. E às vezes lutamos, nos esforçamos e cansamos e por fim aborrecemos, porque não conseguimos aquilo que desejaríamos fazer. Levamos tempo, Pedro passou uma noite com Jesus, não precisou nada disso, foi ato imediato, passou uma noite, perdeu o sono, certamente cansou-se, deve ter se frustrado, porque era um pescador profissional e o pescador não conseguia um único peixe sequer. Mas ele não retrucou a Jesus. Ele disse, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Este é o segredo. Quando nós temos uma palavra do Senhor para nós, nós temos que agir sobre a palavra do Senhor. É ela que vai gerar o milagre, vai trazer o resultado, vai alegrar o nosso coração e o nome do Senhor vai ser glorificado e ele vai ser adorado, conforme Pedro fez aqui. Não está dito aqui, mas posso imaginar que grande alegria tomou conta do coração de Pedro. Era como dizemos, era sorriso de orelha a orelha, de tão bem sucedida que foi aquela pescaria. E outra coisa, ele não pegou aquilo só para si. Jesus mandou eu jogar a rede, então o que eu pegar é eu que tenho que levar. Não. Quando ele percebeu que sozinho ele não tinha condições, ele chamou companheiros. Os companheiros vieram e o ajudaram e levaram à beira-mar, à beira da praia. Que lição importante nós aprendemos aqui. Me lembrei do centurião, que foi a Jesus, adorou e pediu a cura do seu criado que estava atormentado e quase à morte. Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Ele disse, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus disse, vai, como creste seja feito. Ele foi embora, crendo naquela palavra de Jesus, não precisou mais nenhuma prova, nenhum sinal, ele creu e foi. Quando ele chega em casa, ele encontra o criado curado. Este é o resultado de acreditar na palavra de Jesus. Então, quando nós temos uma palavra de Jesus, a nossa atitude deve ser trabalhar sobre a palavra de Jesus, fazer conforme ele ordena. Ele disse a Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Ele disse, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes para pescar. E o resultado nós vimos aqui.
um resultado surpreendente de que ele, seus companheiros, ficaram admirados e passaram a adorar o Senhor Jesus. Eles se surpreendiam com Jesus em várias circunstâncias, porque eles estavam com Jesus e, de repente, acontecia o sobrenatural. E o sobrenatural, ninguém tem o controle sobre ele. Então, as pessoas são tomadas de admiração, outros de espanto, de assombro, outros se maravilham. Tudo isso são reações quando o sobrenatural acontece. E o sobrenatural aqui foi o quê? Foi Pedro lançar a rede sobre a palavra de Deus. Os peixes não eram sobrenaturais, a água não era sobrenatural. O sobrenatural foi a atitude dele. Porque ele poderia ficar racionalizando. Puxa, mas eu já tive lá à noite, o senhor manda eu lançar a rede, e agora eu vou lá de novo, e vai ser outra decepção. Agora, na frente do mestre. Se ele fosse neste pensamento, ele não teria pescado nenhum peixe. Mas ele não foi assim. Ele despojou-se do resultado ruim da noite inglória que ele teve e disse: sobre a tua palavra vou lançar a rede. Rede, eu vou te lançar agora sobre a palavra de Jesus. Eu creio no resultado. Lançou, o resultado apareceu. Então eu estava dizendo que às vezes nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, à nossa moda, de acordo com o nosso esforço. E nós perdemos tempo, criamos tantos planos e projetos e nenhum deles dá certo, todos eles vão de água abaixo, porque nós queremos fazer na nossa independência, e nós não somos independentes, nós somos dependentes principalmente de Deus, até para viver, porque o fôlego de vida é Ele que dá. Se Ele tirar, ninguém sobrevive. E nós precisamos aprender isto. Quando nós aprendemos a agir de acordo com a palavra do Senhor, nós não vamos perder tempo, o nosso resultado vai ser melhor, a nossa vida terá um significado melhor, nós teremos uma comunhão mais profunda com o Senhor, porque só estaremos agindo sobre a palavra dele. E quando agimos sobre a palavra do Senhor, milagres acontecem, resultados aparecem, enfermidades vão embora, pessoas perturbadas são libertas, pessoas com dificuldades recebem a cura de Deus, perdidos são encontrados, pecadores são salvos. Isto quando nós fazemos sobre a palavra do Senhor. E foi feliz o escritor aos Hebreus quando ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, ela tem vida, ela tem poder e ela tem eficácia. Quer dizer, ela promove, ela produz resultados. Foi justamente o que aconteceu com Pedro. Ele lançou as redes e pegou uma grande quantidade de peixes. Aquele dia ficou inesquecível na vida de Pedro. Existem experiências na vida que elas nos marcam. Elas ficam estampadas e aquilo nunca sai da nossa memória. Nós nunca vamos esquecer aquela experiência que nos marcou. Eu creio que esta aqui tenha sido para Pedro uma experiência marcante. E quem sabe todas as vezes, quando ele estava dentro do barco, vinha a lembrança. O que ele fez em obediência ao que Jesus disse. Faze-te ao mar alto, lançai as redes para pescar. Foi acreditando, foi por obediência, foi com submissão,
foi com lealdade e foi com expectativa de que algo estava para acontecer. E aconteceu. Por quê? As condições pelas quais ele estava sendo dirigido, elas contribuíram para aquilo. Então, este é o segredo. Se nós vamos para resolver ou fazer qualquer que seja a coisa e não temos uma palavra de Deus para nós, nós precisamos esperar o sinal de Deus, porque aí vamos poupar tempo e sofrimento e vamos ter resultado. Quando nós temos a palavra de Deus, nós precisamos encher o coração de fé e de expectativa, porque nós estamos indo em obediência a uma palavra do Senhor. E a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E se tem uma coisa pela qual Deus se responsabiliza, é pela palavra dele. Quando ele perguntou a Jeremias, Jeremias, o que vês? Ele disse, vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para fazê-la cumprir. Quando Isaías escreveu, o Senhor dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que lhe apraz, esta palavra vai produzir resultados. Então, a palavra de Deus na minha vida, quando eu obedeço e submeto-me ao Senhor e faço conforme Ele orienta, os resultados, eles vão acontecer com certeza, e eu já posso ir na expectativa de que estou indo em submissão, obediência, lealdade e temor. Eu já posso glorificar a Deus pelos resultados que eu ainda não estou vendo, mas eu estou crendo, porque eu estou indo debaixo de uma palavra poderosa, debaixo de uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra atuante, uma palavra que age, que gera. E foi isto que Pedro experimentou sobre a tua palavra. Não precisou mudar de mar. Mestre, vamos para outro mar, porque nesse aqui eu já passei a noite e olha, esse mar hoje não está para peixe. Vamos para outro? Não. Ele foi para o mesmo lugar aonde ele esteve na noite pescando. Só que agora é diferente. Coração aberto, alegre, expectativa lá em cima, confiança na palavra de Jesus. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Quem sabe, ao girar a rede, ele diz, Senhor, sobre a tua palavra, eu lanço a rede. E jogou. E quando a rede cai na água e ela se fixa, ele percebe algo movimentando a rede. E que ele vai puxando com dificuldade, porque o peso era muito grande. Mas ele conseguiu trazer. Quando ele visualiza o que aconteceu, a quantidade de peixes que ali estava, ele fica admirado. E aí chama os companheiros. Mas o ponto principal aqui é agir sobre a palavra de Jesus. Que eu e você, que cada um de nós possamos aprender a receber uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor está aqui, neste livro sagrado. É aqui que está o tesouro de Deus. Mas onde está a palavra do Senhor para mim? Será que é aqui no versículo 40? Será que eu vou abrir aqui e fechar o olho, vou abrir aqui e aonde bater o dedo é ali que Deus quer falar comigo? Não, não é assim. A palavra de Deus, ela vem a nós, quando nós estamos em contato, plena comunhão com o Senhor, nós vamos à sua palavra, sem nenhuma exigência de que
em tal lugar deve estar para mim a palavra de Deus. Mas eu vou na direção do Senhor e Ele vai me conduzindo por esse livro. Quem sabe, numa página, em outra, num outro livro, e de repente, em determinado lugar, parece que há um brilho sobre determinada palavra e ela toca o nosso coração. E nós, então, paramos ali e começamos a meditar. E na maioria das vezes, é ali que está, naquela oportunidade, uma palavra de Deus para nós. Não é um adivinho. Nós não somos bruxos, nós somos servos de Deus. Então, Deus tem a sua palavra. Outras vezes, o Espírito Santo fala aqui no nosso coração uma frase da palavra de Deus. E quando ele fala e nós estamos ligados no sentido, nós percebemos e vamos procurar aquela frase na palavra. E vamos encontrar. E quando encontrarmos ali, nós vamos perceber: esta foi a palavra que o Senhor deu a mim hoje. Então nós precisamos agir com base na palavra do Senhor. Essa experiência para Pedro foi única. Para mim, para você, para cada um de nós, todas as vezes que nós agirmos sobre a palavra do Senhor, serão experiências únicas na nossa vida. Mas é preciso nós agirmos assim. Não importa quantos dias, meses e anos nós procuramos fazer a nossa maneira e só encontramos porta fechada, só encontramos obstáculo, dificuldade e não conseguimos resolver nada. Só perca de tempo. Mas quando nós ouvimos uma palavra de Deus, dizemos: sobre a tua palavra, eu vou agir, Senhor. Eu vou obedecer. Eu vou fazer. Eu vou pescar. Eu vou caminhar. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou acolá, sobre a tua palavra. Senhor, e eu vou crendo, porque a tua palavra é viva. A tua palavra é poderosa. A tua palavra produz resultados. Portanto, eu estou indo crendo. E por estar crendo, Senhor, eu já lhe agradeço o resultado, que eu não sei qual será. Mas eu já te agradeço, porque sei que o resultado será para a glória do teu nome. Esta foi a ação de Pedro. Que esta seja a minha, a tua, a nossa ação hoje. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Lança a rede sobre a palavra do Senhor. Esta rede pode não ser a rede física para pegar peixes naturais, mas pode ser uma rede que signifique outra coisa que Deus tem para a sua vida. Faça isto. Haja sobre a palavra de Deus e você vai se surpreender com os maravilhosos, abundantes e permanentes resultados que Deus fará brotar pela tua atitude de obediência à palavra do Senhor. Grave isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.